Neste tópico, nós vamos ver um princípio muito forte, porque ele utiliza uma base matemática, né? Que é o princípio de Fermat, princípio que ajuda a mostrar as leis da reflexão e refração. Tá? Mas veja bem, o princípio de Fermat ele surgiu, né, a partir de uma ideia mais antiga de Hierão de Alexandria, que pensou na seguinte ideia. Ele falou o seguinte, né? Vamos escolher aqui um meio material, uma normal ao meio material. O Hierão ele pensou da seguinte maneira. Se a gente tem aqui uma fonte de luz, né, vamos pensar em termos de raio, né, para o Hierão, né, ele pensou o seguinte, aqui tem um observador, veja, o raio de luz, quando ele interage com a superfície de um material, a ideia de Hierão é o seguinte, é que ele segue, né, o menor caminho possível para chegar aqui nesse outro ponto, vou chamar de ponto P. Né? Veja, nós temos um raio de luz interagindo com a superfície do material e esse raio de luz, né, reflete até o observador e o Hierão ele enunciou o seguinte, que esse caminho, quer dizer, a distância, né, na verdade, de S até A e de A até P tem que ser mínima. Né? Então veja bem, SAP, essa distância SAP, né, de SA mais SP, ela tem que ser uma distância mínima. Esse princípio é chamado de princípio variacional. Né? Esse é chamado de princípio variacional. Ok? Esse é o princípio variacional. Veja que se a gente fizer geometricamente aqui, não, um prolongamento desse ponto, dessa reta aqui, ó, desse segmento, um ponto S' aqui, ó, ele vai estar exatamente a mesma distância, que não está aqui muito bem dimensionado, mas essa distância aqui vai ser a mesma, né? A distância vai ser a mesma. E veja que esse prolongamento ele dá continuidade a essa reta, né? A esse segmento S''P é um segmento de reta. Né? Se a gente pensar em uma outra situação, onde, por exemplo, se a luz se propagasse, se o raio de luz ele batesse aqui, para chegar no olho, veja que esse prolongamento, ele não vai dar nesse ponto S' a mesma distância, né? Ele daria uma distância muito grande. Então é como se o olho estivesse observando esse ponto, né, a uma distância muito grande. Né? Então veja bem, mas mesmo assim, se a gente fizer aqui, ó, veja que essa distância aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, ele é maior. S até uma linha aqui, ó, de S a linha, depois de a linha até P, ela é uma distância maior do que essa distância em vermelho. Isso é possível verificar na régua. Né? Você faz um papel milimetrado, faz duas sequências de raios assim, e pega a régua e mede aqui. Ó. Vocês vão ver que essa distância SA mais SP, ela é menor do que a distância S' até a linha P. Ela é menor. Então isso é interessante. Então o Hierão de Alexandria ele enunciou
esse princípio chamado princípio variacional, de que o raio percorre, ao sair da fonte, chegar, né, até esse ponto aqui, ó, que é o ponto P de observação, ele percorre o menor caminho. Tá? Ótimo. Muito bem. E quando ele pensou isso, ele pensou numa superfície refletora, né? Está refletindo o raio de luz. O Fermat, em 1657, o que ele fez, né? Ele mudou um pouquinho essa ideia. E, em vez de pensar na distância, ele pensou no tempo. O Fermat fez isso. Ele pensou no tempo. Então, o que ele pensou? Ele pensou o seguinte, que a trajetória percorrida pelo raio de luz de S até A e de A até P tem que ser de tal forma que o tempo tem que ser mínimo. Então, é o mínimo tempo de percurso, né? Então, ele pensou nessa questão do mínimo tempo. É por isso que a gente tem aí o princípio de Fermat, na verdade é o princípio de tempo mínimo. O princípio de tempo mínimo. Então, veja bem, vamos desenhar aqui o anteparo, né, que na verdade é o nosso material. E o interessante do tempo mínimo de Fermat é que ele utiliza a ideia tanto da superfície refletora, que é o que o Hierão utilizou, quanto da superfície transmissora, né? Quanto da região de transmissão, né? Também a região de transmissão. Vamos colocar aqui uma normal. Esse aqui, ó, vamos chamar de ponto O. Isso aqui é normal. Isso aqui é um plano, né? Então vamos pensar aqui num ponto S, que é o ponto de partida do raio, e o ponto R aqui, ó, é o ponto de chegada do raio, ok? De tal forma que, veja, essa distância aqui, ó, vou chamar aqui de eixo Y, isso aqui vai ser uma distância Y. O raio, aqui a gente tem um meio incidente, com índice de refração incidente, e aqui um meio de transmissão, com índice de refração diferente, índice de refração de transmissão, e essa distância aqui, ó, horizontal, nós vamos chamar de distância X. A distância horizontal, distância X. O eixo X está aqui, o eixo Y está aqui. Então a gente tem um raio que está saindo daqui, ó, desse ponto, chegando no ponto O, né? Usando a ideia de Hierão, de que o raio vai percorrer o menor caminho, né? Então ele vai refletir dessa maneira até chegar no ponto R. E desse lado aqui, ó, vamos chamar essa altura de H, e essa distância aqui nós vamos chamar de, veja, se essa distância toda nós chamarmos de D, chamar de D essa distância toda, veja bem, veja que esse tamanho aqui vai ser D menos X. D menos X. Ok? Então, isso pensando na reflexão, né? Colocamos aí. Aqui é o ângulo de incidência, θi. Aqui é o ângulo de reflexão. Veja, a princípio nós não sabemos se eles são iguais, enfim. Nós estamos só montando o aspecto geométrico para utilizar a ideia de Fermat para a gente conseguir verificar essas leis, né? No caso aqui a lei da reflexão. No caso da refração, veja, um raio ele sai até um ponto, vamos chamar aqui um ponto T, esse ponto aqui de
de um ponto T, associado à transmissão, com um ângulo de transmissão aqui, ó, ok? Com um ângulo de transmissão. Essa distância aqui, vamos chamar a distância de O até T, né? Na vertical, vamos chamar de B. Essa distância aqui, ó, até o T, vamos chamar de A. De tal forma que esse pedaço aqui, ó, que é essa distância dessa linha normal até o ponto T, na horizontal, vai ser A menos X, né? A menos X, ok? Vou chamar esse ponto aqui de ponto A, esse ponto aqui de ponto B. Então, utilizando essa geometria aí, veja que todos os elementos estão no plano, né? Vamos aplicar o princípio de tempo mínimo de Fermat, né? Vamos começar com a ideia, com essa parte de cima, que é a ideia de reflexão. Vamos começar com a reflexão. Veja, a ideia é determinar qual é o tempo em que o raio sai de S, passa por O e chega em R, né? Então, qual é o tempo que ele leva? Ele leva o tempo de S até O, que é a distância SO, dividido pela velocidade neste meio, que é a velocidade do meio de incidência, mais a distância OR, dividido pela velocidade desse meio, que é o mesmo meio. Então, a gente está no mesmo meio, né? Meio incidente. Então, veja que distância dividido pela velocidade dá o tempo, né? Então, nós estamos somando o tempo que levou de S até O, mais com o tempo de O até R. Ok? Essa aqui é a ideia. Bom, e veja, geometricamente, se a gente utilizar aqui, ó, os triângulos, né? Veja que nós temos um triângulo retângulo aqui e outro triângulo retângulo aqui, né? Então, veja bem, essa distância aqui, ó, que é a hipotenusa, ela é, na verdade, esse x ao quadrado mais esse y ao quadrado, raiz quadrada disso, né? Então, SO, a distância SO é x ao quadrado mais y ao quadrado, raiz quadrada, que é a hipotenusa, né? Que é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, né? Desse triângulo retângulo aqui. Essa que é a ideia, né? Essa que é a ideia. Muito bem. Então, veja bem. Dividido pela velocidade no meio incidente. Mas, agora, a distância OR também é uma hipotenusa desse triângulo aqui, né? Então, ela vai ser esse termo ao quadrado mais esse termo ao quadrado, raiz quadrada. Então, vai ser D menos x ao quadrado mais h ao quadrado, raiz quadrada disso, dividido pela velocidade. Então, olha que interessante, né? Utilizando os triângulos retângulos, a geometria do sistema, a gente consegue determinar qual é o tempo de deslocamento aqui. Agora, veja, para a gente demonstrar que esse tempo é mínimo, nós temos que derivar esse tempo em relação à variável. Qual é a variável aqui, né? A gente está supondo que esse y é fixo. Então o h também é fixo, o d é fixo, a velocidade é fixa. A variável é x, né? Então vamos derivar em x. Então se a gente fizer a derivada do tempo em relação a x, e fazer com que essa derivada seja zero, então a gente tem uma condição de mínimo. No caso de mínimo tempo. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer essa derivada, igualar a zero e ver o que dá. E ver o resultado que dá. Certo? Então se a gente fizer a derivada aqui, ó, em x,
vai aparecer 2x aqui, né? A raiz quadrada é meio, então vai aparecer 2 aqui embaixo. A raiz quadrada, né? Porque vai ser meio menos 1 dá menos meio. Então a raiz quadrada vai aparecer aqui embaixo. X ao quadrado mais y ao quadrado. Então essa é a derivada desse termo aqui, ó, dessa raiz, dividido pela velocidade. Aqui também, né? Só que aqui aparece o x está negativo, então vai aparecer um sinal negativo daqui. Aqui vai aparecer 2 duas vezes esse termo, dividido por 2 raiz quadrada desse termo todo, né? Daquele que já tem. Ao quadrado mais h ao quadrado, dividido por VI. E isso tem que ser zero, certo? Isso tem que ser zero. Então essa aqui é a derivada desse termo. A velocidade é constante. E aqui é a derivada desse termo. E isso tem que ser zero, que é a condição de mínimo, né? Essa é a condição de mínimo. Como o tempo é a grandeza envolvida aqui, então a condição de mínimo tempo, né? Então, fazendo um cálculo algébrico aqui, né? Então veja bem que 2 simplifica com 2, né? Enfim, então as velocidades são iguais, né? Porque elas estão no mesmo meio. Então, se a gente passar a velocidade multiplicando aqui, ó, ela dá zero. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter x dividido pela hipotenusa vai ser igual, porque esse termo vem para esse membro com sinal positivo, a d menos x dividido por essa raiz quadrada aqui, ó. Ok? É esse termo que a gente obteve fazendo esta derivada. Muito bem, muito bem. Agora, veja que x é o cateto oposto, né? Se a gente pensar nesse triângulo retângulo, o x é aqui o cateto oposto, né? Desse triângulo em relação a esse ângulo. Então, o seno desse ângulo é o x dividido pela hipotenusa, que é exatamente esse termo raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então esse termo aqui, na verdade, ele é o seno do ângulo de incidência, certo? E esse termo aqui, ó, veja que essa distância aqui, ó, essa distância aqui, né, é d menos x. Então, essa distância é o cateto oposto desse ângulo. Se a gente pegar o seno desse ângulo de reflexão, ele vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é esse termo aqui, ó. Então, esse termo todo aqui, ó, esse quociente é seno do ângulo de reflexão. Veja, isso é possível se o ângulo de incidência for igual ao ângulo de reflexão. E veja que para fazer isso, nós partimos da ideia de que desses triângulos, né, retângulos que estão no mesmo plano. Então isso aqui acontece no mesmo plano, que é o chamado plano de reflexão, né, plano de incidência, né, de maneira geral. E aí a ideia do princípio de Fermat é essa condição de mínimo aqui, né? Que ele diz que o tempo de deslocamento desse raio ele é mínimo, né? Ele é mínimo. Ele vai de S até O, de O até R, no menor tempo possível, que a gente aplicou usando essa ideia matemática. Então é uma ideia matemática muito forte que prova a lei, né? A lei da reflexão, né? Que prova a lei da reflexão, né? Não tem como não discutir o contrário, né?
Então olha que interessante. E isso se aplica também à refração, veja. Só que na refração agora a gente vai analisar esses dois triângulos aqui, esse triângulo e este, né? Então a mesma coisa, ó. O tempo que leva de S até O e de O até T vai ser, tempo total, né? Vai ser a distância CO dividido pela velocidade na incidência, que é a velocidade, mais a distância OT dividido pela velocidade, só que agora a velocidade muda. É a velocidade na transmissão, né? A diferença aqui em relação à reflexão é que a velocidade aqui, as velocidades não são iguais. Mas veja, são dois triângulos. Esse triângulo aqui, ó, é o que a gente já conhece. Tem essa hipotenusa dividida pela velocidade aqui. E aqui é um outro triângulo agora, né? É um outro triângulo que é esse daqui, ó. A hipotenusa aqui vai ser quem? Vai ser a menos x ao quadrado mais b ao quadrado. Então aqui vai ser a menos x ao quadrado mais b ao quadrado, raiz quadrada disso, dividido pela velocidade de transmissão. Então veja, é um termo muito parecido com a reflexão, muda esse termo aqui, né? E agora a gente está olhando para esse triângulo. Ok. Aplica então a condição de mínimo, né? Em relação a x, o x também é a variável aqui. Então vai ser, veja, vai ficar muito parecido. Aqui vai ficar multiplica 2 aqui, né? Dividido pela velocidade de incidência. Aqui também vai aparecer um termo negativo, ó. Vai ficar 2a menos x, duas vezes esse termo, dividido por 2, raiz quadrada de tudo isso aqui, né? A menos x ao quadrado, mais b ao quadrado, dividido pela velocidade de transmissão. Então, veja bem, novamente, né? Isso aqui tem que ser zero, porque é a condição de mínimo, né? Condição de mínimo, que vai fazer com que o tempo seja mínimo. Então, veja, aqui também vai aparecer um termo assim, né? Veja, que x, esse termo aqui é igual ao que está aqui, né? X dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, igual ao termo que aparece desse lado, que é a menos x, dividido pela raiz quadrada de a menos x ao quadrado mais b ao quadrado. Só que agora, veja, qual a diferença? A velocidade i aqui não é... Elas são diferentes, a velocidade de incidência e a velocidade de transmissão. Então elas continuam aparecendo aqui, né? Na verdade a gente pode até fazer assim, ó, a velocidade de transmissão aparece aqui e a velocidade de incidência aparece aqui, né? Então veja, essa é a diferença. Aqui, como elas são iguais, elas não aparecem na expressão. Aqui elas são diferentes, então elas vão aparecer na expressão. Mas veja que interessante. Esse termo aqui, ó, este termo aqui, ele é o seno do ângulo de incidência. Ele é o seno do ângulo de incidência. Então vai ficar assim, ó, a velocidade de transmissão vezes o seno do ângulo de incidência. Desse lado. E esse termo aqui, ó, ele é o quê? Veja que o AX, A menos X, ele é o cateto oposto desse ângulo de transmissão. Então, o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é esse termo aqui, ó, vai dar o seno do ângulo de transmissão. Então, aqui vai ficar a velocidade de incidência vezes o seno do ângulo de transmissão. Agora, a velocidade, vamos lembrar que a velocidade, né? Veja que a velocidade I, ela é a velocidade da luz dividido pelo índice de refração, né? E a velocidade de transmissão, a velocidade... aqui a velocidade... Desculpa. É isso mesmo.
Velocidade da luz dividido pelo índice de refração. E aqui a velocidade da luz dividido pelo índice de refração no meio de transmissão. Então, substituindo esses termos aqui, ó, veja que a velocidade da luz não aparece na expressão, e o termo final que a gente vai obter é o seguinte, porque vai ficar 1 sobre nt aqui, que vem para cá, e 1 sobre ni aqui, que vem para cá. Então, o resultado final vai ser ni, que é o índice de refração no meio incidente, vezes o seno do ângulo de incidência, e desse lado vai ficar nt, que é o índice de refração no meio de transmissão, né? Vezes o seno do ângulo de transmissão. E isso aqui, ó, é exatamente a lei de Snell, né? Isso aqui é a lei de Snell, que é a lei da reflexão. Lógico, para chegar nesse resultado, a gente teve que usar esses triângulos retângulos que estão no mesmo plano. Então, veja bem, a lei está completa. Olha que interessante, né? Então, veja, o princípio de Fermat ele é muito forte, porque ele usa um argumento matemático, né, que é a condição de mínimo quando você deriva o tempo em relação a variável x, né? Por que a variável x? Porque a gente está supondo o seguinte, ó, se a gente mudar o x de posição, esse aqui é o x, né? Se a gente muda o x de posição, o que acontece? Então o x é o que muda, né? E a gente viu que se você tentar fazer com esse x nesse ponto aqui, ó, com x nesse ponto, nós vamos ver que não vai chegar nesses resultados. Não vai chegar nesses resultados. A única forma de... Desculpa. A única maneira de chegar nesses resultados é se realmente o ponto A estiver na normal aqui, ó, né? Nessa normal, né? Do ponto de vista desse desenho, com esse x aqui, ó. Então, e utilizando a condição de mínimo. Então, o Fermat criou esse princípio chamado princípio de tempo mínimo, que consegue explicar de maneira forte matemática essas duas leis, né? A lei da reflexão e a lei da refração, que é a lei de Snell. E isso só é provado também se esses raios estiverem no mesmo plano, que é chamado plano de incidência. Ok? Então, até a próxima!